Acho que todos nós bem sabemos que essa situação de pandemia, ela traz uma série de realidades com as quais nós não estamos acostumados a viver, né? Ela restringe extremamente os relacionamentos, mas, por outro lado, ela nos coloca dentro dos relacionamentos mais íntimos de uma maneira tão intensa. Então, se você pensar que talvez alguns aqui durmam 8 horas por noite, entre trabalho e transporte para o trabalho vai gastar umas 10 horas, 18 horas, você vai ter umas 6 horas com família, mas agora você tem quase, se você dormir as mesmas 8 horas que tinha antes, vai ter 16 horas juntos. Isso é um tempo significativo. E quer queira, quer não, ainda que tenha essa carência da limitação do relacionamento fora, o relacionamento dentro ele acaba sendo intensificado e até mais íntimo. Bom, nesse ambiente, vivendo tão perto das pessoas, tanto tempo, muitas vezes nossos interesses se chocam. A verdade é que muitas das vontades que a gente tem hoje, a gente nem consegue. Mas dentro de casa, o interesse, talvez você queira um pouco de silêncio, enquanto outra pessoa está bem à vontade com o barulho que ela está fazendo. E as demandas que seus filhos impõem em casa, que requerem que você dê atenção. Hoje mesmo eu conversava com uma mãe e ela dizia assim, nossa, se existe uma coisa que eu não quero fazer na igreja é trabalhar com criança. Eu estou cansada de dar aula para as minhas crianças em casa. Em alguns casos existem tensões financeiras, né, outros problemas em geral, que eles acabam sendo potencializados numa situação como essa, e isso muitas vezes vira tensão, discussão, ofensa, amargura, e não raramente isso acaba chegando em níveis bastante pelo prefeito de São Paulo, uma lei de proibição de comércio de bebida alcoólica para, dessa maneira, reduzir a violência doméstica. E não só isso, ou não precisa ser chegado nisso, tem dado uma demanda para nós pastores para ajudar casais a superarem as tensões que eles estão vivendo. Eventualmente, alguns de vocês, ou pessoas que estão perto de vocês, estão vivendo essa realidade de bastante tensão, né? Para isso, eu gostaria de, em primeiro lugar, tentar identificar a fonte dessas consequências, dessas tensões, porque é fácil a gente identificar que essas tensões começam por causa do que o outro fez, ou mesmo por causa da pandemia. Então, eu queria convidar vocês para abrirem 2 passagens, e eu vou pedir 2 voluntários. O primeiro voluntário que abrisse em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Então, você está bem no meu centro, ligar o seu microfone e ligar para nós. Então, Tiago, capítulo 4, versículo. A passagem é de Tiago, capítulo 4, versículo 1, Marcelo. Eu posso ler, Fernando? Por favor. Acho que pediu para mim agora. Acho que o Marcelo travou. Pode ler, Fernando. Eu vou... Mas pode ler, Fernando, pode ler. Posso ler? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês?
não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar. Tá bom aqui, Fernando. Obrigado. Eu só queria localizar com vocês isso aqui, ó. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E ele pergunta, respondendo, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vejam, a maneira como o Tiago coloca situações de guerra ou de agressividade que acontecem entre vocês, o que ele está dizendo isso aqui não está falando de uma guerra entre nações, e embora pudesse envolver isso também, mas o que ele coloca aqui é que a tensão, essa contenda, esse ambiente de falta de paz, ele começa dentro de cada um. Não é um fator externo. O fator externo, as coisas, mas o problema começa dentro de nós. A segunda passagem, Raquel, se você consegue ler para nós, Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Agora eu não, né? Você leu, Raquel? Era eu? Qual Raquel? Acho que Tá falando de Raquel Feltrin? Raquel Feltrin tem... Não, eu estava falando de Raquel Bueno. Talvez você tenha tentado ler com o microfone desligado, tem que ligar o seu microfone. Foi. Não consegui entender a passagem. Porque de dentro do coração... Okay. Marcos pode ler, 7:21. Marcos 7, 21 e 22. Pode ler Porque você, não tem problema. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Lê o 23 também, Raquel, por favor. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Que vêm esses problemas? Maus pensamentos, maldades, engano, inveja, calúnia, arrogância. O Senhor Jesus diz que isso vem de dentro. Esses não são problemas externos. As questões externas, elas podem, de alguma maneira, afetar o relacionamento, pode afetar a disposição. Entretanto, a questão toda dentro do coração. Então, vejam, sempre que as Escrituras vai falar sobre essas questões de manifestação, de falta de paz, de conflito, de tensão, é importante a gente olhar e perceber que isso vem de dentro de nós. Hoje em dia não se ouve mais, mas no passado, no tempo mais antigo, aí, do Wesley, do Jesus, essa turma mais velha que eu, dizia o seguinte: cuidado com o dedo que você aponta para alguém, porque quando você aponta para uma pessoa, colocando a culpa nela do que ela fez ou faz, ao mesmo tempo que você tem um dedo apontando para ela, você tem 3 apontando para você. Então, quando a gente pensa nessa ideia de conflito dentro de casa, lembremos também que você pode colocar a responsabilidade no filho, no marido, na esposa, no pai. Mas sempre que você está apontando um dedo, tem dedo apontando para você, porque o problema começa dentro da gente, não fora da gente. Agora, se por um lado, dentro da gente, a gente tem esse potencial que está descrito aqui, o Senhor Jesus diz que o problema vem de dentro, Tiago fala que o problema vem de dentro, a gente tem uma alternativa de vida a viver. Então eu queria convidar todos vocês
para irem em Mateus capítulo 5. E eu vou pensar alguns versículos aqui de Mateus capítulo 5. Então veja, já no início de Mateus capítulo 5, eu vou pensar dentro da perícope 1 a 16, aqui diz no versículo 1 que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Então, quando Jesus foi ensinar, naquela ocasião, ele se assentou para ensinar. John Stott comenta isso, e ele diz que o assentar-se aqui significava tomar uma posição de autoridade. É como ele tivesse a autoridade de um rabi que falava ex cátedra. Ele falava da posição da cadeira, de quem tem a cadeira, de quem tem a autoridade. Então, nessa condição, foi que Jesus ensinou um discurso que não era simplesmente uma expressão de uma beleza, como o discurso que ele era, mas era uma expressão da autoridade que ele tinha. E nesse contexto, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E ele, ferindo a visão comum da sociedade, o senso comum, ele baseia a felicidade em coisas que normalmente nós imaginamos que a felicidade não está. E olhando a partir do versículo 3 em diante, nós vamos encontrar basicamente 8 bem-aventuranças, que se dividem em 2 grupos de 4. Então, alguns estudiosos dizem que as 4 primeiras bem-aventuranças, elas são a bases e elas são relativas às próximas 4 bem-aventuranças. Então, a primeira é a base da quinta, a segunda é a base da sexta, a terceira é a base da sétima e a quarta é a base da oitava. Então, eu queria, dentro desse contexto, das bem-aventuranças que Jesus coloca, o que ele diz, então, na terceira bem-aventurança, que está no versículo 5. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ou, como em outras traduções vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é essa ideia de manso? É alguém que não está lutando por um direito pessoal. É alguém que abriu mão do seu direito pessoal. Isso é o contrário do que aquela sociedade daquela época dizia e ensinava. Não podia ser manso. E muitas vezes a gente compreende essa ideia de mansidão como uma ideia de capacho, que os outros podem pisar, arrastar o pé, e não é isso. Mas é alguém que tem essa confiança de que pode entregar seus direitos para Deus e que Deus vai cuidar do seu direito e da sua herança. Agora veja, essa terceira bem-aventurança é o fundamento da sétima bem-aventurança que está lá no versículo 9, que vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Veja, dentro do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, se eu tenho os meus direitos, meus interesses entregues e colocados nas mãos de Deus, eu renunciei a eles, Deus vai cuidar dele. Essa é a atitude que me dá condições de ser um pacificador. Hoje eu recebi uma mensagem via Messenger, bem cedinho de manhã, de uma pessoa que eu não conheço. Eu conheço o pai dela, conheço os irmãos dessa pessoa, já ouvi falar dessa pessoa, mas eu não conheço essa pessoa. Ele é um índio, ele cresceu, viveu na aldeia de Mapuera, e ele me escreveu a seguinte mensagem hoje.
aparentemente ele vive numa cidade do norte do país, no estado do Pará, e ele disse, pastor Fernando, eu estou escrevendo porque eu tenho uma filha que é deficiente, e ela precisa de uma cadeira de rodas. Nós temos tentado quem nos ajude a comprar essa cadeira de rodas. E vocês podem nos ajudar? Bem, pedido extremamente interessante e gostoso de ajudar, né? Só que eu fui conferir minhas anotações de troca do irmão desse camarada que me escreveu hoje, que eu conheço bem. Índio também, lógico. E no finalzinho de março do ano passado, ele me escreveu perguntando se nós podíamos ajudá-lo a comprar uma cadeira de rodas para a sobrinha dele que precisava. Então, naquele mês de abril, um amigo e eu pegamos um dinheiro e mandamos para comprar a cadeira com o modelo que estava especificado. E agora eu vejo o pai da criança pedir para eu comprar a cadeira de rodas. Ou seja, tem tantas coisas que podem ter acontecido de lá para cá, entre elas, essa cadeira pode ter sido roubada, essa cadeira pode ter estragado porque o índio tem muito pouco cuidado com isso. Pode ser várias coisas. Mas conhecendo um pouquinho do histórico dessa relação com índios, tem uma boa chance daquele dinheiro que era para uma cadeira, ou até esse, não ser para nenhuma cadeira, isso ser somente argumento para o pessoal pegar um dinheiro porque eles precisam para uma outra coisa, e uma cadeira de rodas é alguma coisa que sensibiliza. Na hora que eu recebi essa mensagem, eu escrevi para o meu parceiro de doação da cadeira, eu falei assim, escuta, você lembra dessa história? E aí fomos lembrando a história, e ele perguntou para mim, e ele já foi enrolado por esse índio, pelo amigo nosso, não por esse que eu não conheço, em outras vezes. E ele falou assim, o que você vai fazer, Fernando? Eu falei assim, vou ficar quietinho por enquanto. Aparentemente, eu fui enganado lá atrás. Aparentemente. O que é comum. Índios enganarem brancos, índios crentes enganarem homens brancos crentes, porque entende e vê possibilidade de você tirar algum recurso. Eu posso, de repente, querer defender meu direito, afinal de contas, eu dei uma cadeira de rodas, e brigar por isso. Falei para o cara, não, vou ficar quieto. Vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe um dia a gente descobre a verdade do que aconteceu e do que está acontecendo agora. Veja, aquele dinheiro que eu dei. Está dado. Se alguém fez um mau uso dele, se alguém me enganou, problema dessa pessoa com Deus. Aquele dinheiro que eu dei para aquela pessoa como se estivesse entregando para Deus. E uma vez que eu fiz isso, eu não preciso estar brigando por isso. Quando nós entregamos nossos direitos para Deus, nós formamos a base da pacificação. E veja, essa questão da pacificação é tão importante que ele diz aqui, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Alguém já disse que nós nunca somos tão parecidos com Deus como quando nós pacificamos. Então veja, se o problema das tensões acontece dentro de nós, lembremos que na proposta alternativa de Deus está que nós sejamos mansos e pacificadores. Isso faz parte de um pacote um pouco maior. Eu quero ver só 2 conceitos com vocês aqui. Vou pedir para Betânia, você pode ler para nós o versículo 13. Maria, você pode ler para nós o versículo 14. Então, Betânia e depois Maria, vamos ler esses 2 versículos, 13 e 14.
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Obrigado. Veja, nós fomos definidos aqui como sal da terra, ou seja, nós somos distintos da sociedade humana. Na sociedade humana, mansidão não faz parte do seu cardápio. Pacificação não faz parte do seu cardápio. É fácil vermos isso, nós estamos vivendo dias de tantas tensões por tantos motivos. Mas o Filho de Deus entende uma coisa, nós somos diferentes, fomos chamados para termos um papel diferente. Nós não somos a simples substância do mundo, mas nós somos o sal, que é diferente do mundo, mas que beneficia o mundo. Então nós não podemos ser iguais às pessoas do mundo agem. Nós somos chamados para ser diferentes, somos sal. Em segundo lugar, Maria, por favor, lê o versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Obrigado, Maria. Além de sal, nós somos luz. Nós somos referência. Então, a ideia de assimilar esse coração manso que entrega seus direitos, esse coração que busca a paz, porque isso é o jeito de Deus. Entendamos, Deus quer que nós sejamos distintos do padrão da sociedade humana. É normal o jeito do mundo agir, mas no nosso caso, nós somos chamados para sermos diferentes. Então, veja, a próxima, eu dividi em duas metades esse estudo. A primeira era as considerações que eu fiz inicialmente, e a segunda é como é que se estabelece a paz, a base da paz dentro de casa. Mas eu queria parar aqui e perguntar, alguma pergunta? Alguma coisa ficou encoberta que requer uma pergunta? Ok. Então, para o restante do nosso tempo aqui, eu queria convidá-los a abrir. Agora que eu percebi que eu não coloquei, acho que é Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Isso. Romanos capítulo 12. De novo, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns versículos dentro desse parágrafo aqui, que começa no versículo 9 e vai até o versículo 21. Em primeiro lugar, como é que a gente estabelece a paz dentro dos relacionamentos que nós estamos? Eu coloquei 6 ações aqui. E isso aqui é a base. Depois eu cito alguma coisa do que não é a base. Veja, versículo 18, nós vemos alguma coisa que nós vamos considerar o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a ideia da paz deve começar conosco, deve começar com você. Não importa se dentro dos relacionamentos tempestuosos que você possa viver, em que você identifica que você tem somente 5% da culpa e o outro tem 95%, ou mesmo os 5% da sua culpa foram gerados por causa da culpa do outro, que é muito maior, não importa isso. Independentemente disso, dentro daquilo que é possível, essa atividade tem que começar com você. E é lógico, você tem que fazer o que é possível.
muitas vezes, em favor de uma certa paz, se sugere, se solicita coisas que não são compatíveis com a verdade de Deus. E aí não é possível. Nós não vamos sacrificar os princípios de Deus, nós não vamos sacrificar certos valores de Deus para tentar ter a paz. Eu faço de tudo para estar em paz. Não, fazer de tudo não é a coisa correta. Você pode fazer o que é possível. Tem coisas que não são possíveis e não são aceitáveis, que não se pode fazer, mesmo que seja para alcançar a paz. O tudo que é possível, todo possível, é aquilo que é permitido por Deus, está dentro da vontade de Deus. Mas entenda isso, mas isso envolve um esforço da nossa parte. Esse esforço ele tem que estar balizado pelos valores de Deus, mas nós temos que estar comprometidos com a busca disso. Então, entendamos isso. Todos nós fomos chamados com essa responsabilidade de pacificar ou de estabelecer a paz com as pessoas que estão se relacionando conosco. Isso inclui esposa, marido, pai, mãe, filho, filha. O segundo passo que eu quero sugerir para você, primeiro é entender que você tem que fazer todo o possível para buscar a paz, para alcançar a paz. Mas o segundo passo que eu quero considerar com você é que você faça uma lista de ofensas que a outra pessoa cometeu contra você. Seja essa outra pessoa seu marido, seja outra pessoa sua esposa. Quais são as ofensas que ele cometeu contra você? Que ela cometeu contra você? Essa lista é somente sua, pelo menos por enquanto. Mas se você está bem consciente das culpas, das ofensas, das mágoas que o outro causou em você, você tem um trabalho com essa lista. E o trabalho que eu vou dizer a vocês aqui não significa um trabalho de abandonar as questões, mas trabalhar com a base que permite futuramente aprofundar, tratar essa questão. A ideia aqui é que se faz necessário, diante da identificação das ofensas que você entende que você passou, você vai ter que chegar diante de Deus, como nós vimos na terceira bem-aventurança, e como um manso entregar seus direitos a Deus. Você tem direito a reclamar. Você tem direito a retalhar. Você tem direito a estar magoado. Mas você vai dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui abrindo mão dos meus direitos para perdoar essa pessoa. Perdoar meu marido, perdoar minha esposa. O que é essa renúncia? O que é esse abrir mão? Alguém já disse, eu gosto dessa definição, existem algumas variáveis próximas dessa, mas eu vou ficar com essa versão, que perdoar envolve um compromisso tríplice. Perdoar está longe de ser uma emoção, de ser um sentimento. Perdoar é uma decisão. Então, é uma decisão tríplice que acontece em duas fases. Qual é o compromisso? Tríplice. Primeiro, considere 3 pessoas aqui. Eu, tu, ele. Primeiro, o compromisso de que eu não vou ficar curtindo a ofensa e a mágoa que a pessoa me provocou. Segundo, é o compromisso que você não vai lançar sobre o seu ofensor o que ele fez, o tu, segunda pessoa. Terceiro, o compromisso
de que você não vai ficar falando para o terceiro, para ele, contar para outra pessoa o que aconteceu com você. Perdão envolve a decisão de você dizer: eu não vou ficar curtindo, eu não vou jogar na cara, eu não vou contar aos outros. Então, se eu fiz a minha lista, hoje, dia 9, e eu decido perdoar, significa que no dia 9 de junho de 2020 eu tomei uma decisão de, em A, B, C, D, quantas forem, eu tomei a decisão diante de Deus de ser manso, abrir mão dos meus direitos e não vou me permitir ficar curtindo, não vou jogar na cara do outro e nem vou contar para terceiros. Então, se por um lado é um compromisso tríplice, por outro lado, essa decisão acontece em dois níveis. Primeiro, ela acontece no nível... Aqui, ok, agora reconfigurou aqui. Ela acontece no momento da decisão. Então, se no dia 9 de junho você toma essa decisão, a partir de hoje está valendo. E se você estiver contando para um terceiro o que aconteceu, você está faltando com a sua palavra. Você está, ainda que você esteja cozinhando, fazendo o que for, está curtindo o que a pessoa fez contra você, você está descumprindo a sua palavra. E se você, numa discussão ou outra, jogar isso na cara da pessoa, você está descumprindo com a palavra de Deus. Então, o segundo momento, que não é tanto um momento, o tempo, melhor dizendo, não é o tempo que eu tomo a decisão agora, mas é o tempo da manutenção. Porque seguramente você vai ter vontade de jogar na cara do outro. Seguramente você vai ter momentos que entra pensando e lembrando de tudo aquilo. Seguramente você pode ter ocasiões em que você quer contar para uma outra pessoa o que aconteceu com você. Então existe um tempo de manutenção. Eu me lembro de uma ocasião que dentre os meus muitos defeitos, não está o da mágoa, ficar ressentido. Mas eu me lembro que uma ocasião, uma experiência que eu tive dentro da minha família, com as minhas irmãs, eu vivenciei uma experiência que eu fiquei tão chateado, mas tão chateado, que eu demorei mais de mês para me livrar do sentimento ruim que vinha. Eu me lembro que eu decidi perdoar, mas curiosamente, acreditem, era exatamente isso que acontecia. Todo domingo, entre 17 horas e 30 minutos e 18 horas, antes de começar o culto, sentado na cadeira, aguardando o louvor começar e começar a mensagem, aqueles pensamentos vinham na minha cabeça. E eu tinha que voltar para Deus e dizer: Senhora, de novo, eu estou voltando para curtir isso. Me livra desse pensamento, me livra desse sentimento. Mas por que eu fazia isso? Porque eu tomei uma decisão de perdoar, de abrir mão diante do Senhor. Então vejam, tem os dois tempos. Você pode tomar a decisão hoje, e o fato de amanhã você ter a tentação de contar para alguém mais, ou de ficar curtindo com você mesmo, ou de jogar na cara do outro, é normal isso acontecer. E isso requer uma ação de manutenção do perdão que você tomou lá atrás. Agora, não entenda perdão com emoção. Não, é decisão. Você poderá ter um sentimento ainda ruinzinho, mas você tomou uma decisão. E a sua decisão vai civilizar a sua emoção. Então, a maneira de a gente conseguir fazer isso, como é que eu decido perdoar? Eu decido perdoar inspirado pelo que Deus fez conosco. Deus nos perdoou de muito mais.
muito mais porque nós ofendemos a Deus muito mais do que qualquer pessoa nos ofendeu. Mas, além dessa visão de que Deus nos perdoou muito mais, e sou inspirado a viver dessa maneira, nós também somos chamados a depender de Deus para conseguir fazer o que Ele quer. Então você pode dizer para Deus: Senhor, o Senhor conhece meu sentimento, eu não tenho vontade, eu não tenho força de fazer isso. Eu preciso que o Senhor me ajude. Que o Senhor me ajude a superar essa minha incapacidade de cumprir com a vontade que o Senhor tem para mim. Então veja, no primeiro ponto, você tem que estar comprometido aí nessa direção, de buscar a pacificação, porque Deus assim quer. O segundo ponto, eu falei para você fazer uma lista das ofensas do outro e colocar isso diante de Deus. No terceiro ponto, eu gostaria que você se concentrasse no que você fez de errado nessa relação. Seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, pode ter ofendido você. Mas veja, você já fez a lista do que tem que perdoar e já, supondo que você tomou essa decisão, agora é hora de você trabalhar com o que você fez de errado. Faz parte de todo o esforço que é possível para trazer a paz. Então, eu queria sugerir para vocês que vocês pratiquem posteriormente, ao seu modo, o que eu vou fazer agora com essa passagem que nós estamos abertos aqui em Romanos capítulo 12. Por exemplo, no versículo 9 diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Talvez você devesse fazer a pergunta aqui. Cabe aqui um alerta para vocês. Eu vou, no final dessa reunião, deixar com vocês meu telefone. Caso vocês queiram me solicitar o esboço que eu tenho aqui comigo, eu mando de imediato para vocês isso pelo WhatsApp. Então, eu acho que é mais fácil vocês anotarem o meu telefone sozinho do que eu pegar o de todos vocês. Aqueles que solicitarem, ou seja, você não precisa ser tão detalhista nas suas anotações, porque estão tudo disponíveis para você receber depois. Mas veja, nesse versículo 9, ele diz que nós temos que odiar o mal e apegarmos ao bem. Então cabe aqui a pergunta: na minha relação com essa pessoa, eu tenho me apegado ao mal? E eu tenho cultivado o mal ou o bem no meu coração? Então é possível que eu, pensar nessa pergunta, você diga: não, eu tenho desejado mal para tal pessoa, para essa pessoa. Eu tenho rejeitado a ideia de fazer o bem para essa pessoa. O que você identificar, eu queria que você escrevesse. Escrevesse como se você estivesse fazendo uma confissão de pecados. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a confissão você pode fazer por escrito, numa folha de confissão baseada nessa passagem. O que eu estou fazendo errado na minha relação com essa pessoa? Em que eu tenho me apegado àquilo que é mal e, ao mesmo tempo, aquilo que eu tenho rejeitado, aquilo que é bom. Segunda consideração, versículo 10. Ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Faça essa pergunta. Eu tenho me dedicado a amar essa pessoa? Ou você está se dedicando a outra coisa que não seja isso? Eu tenho falhado em me dedicar a amar essa pessoa? E ainda mais, eu tenho tratado essa pessoa com honra, como se ela fosse mais importante do que eu?
E isso passa pelo tratamento, pelo volume de voz, pelos adjetivos que a gente pode dar a essa pessoa. É alguma coisa que comunica a honra. E aí, se você, de fato, conforme essa exigência do versículo 10, você não tem se dedicado ao amor, talvez você tenha se dedicado até a alguma retaliação. Anote. Talvez você consiga identificar ali, você tinha até razão, mas a maneira como você tratou seu marido, a sua esposa, seu filho, seu pai, foi tão desrespeitosa, tão diferente do que diz esse versículo. Anote seu erro. Próximo, versículo 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Pode considerar aqui mais uma pergunta, mas duas aqui que eu quero considerar com vocês. Eu estou sendo paciente com essa pessoa? Ou tenho perdido as estribeiras? Se eu tenho perdido as estribeiras, anote, confesse para Deus. Aqui ele também diz: perseverem na oração. Eu tenho falhado em orar pelo meu marido, pela minha esposa. Anote a sua falha, a sua falta. Veja o versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem, amaldiçoem e não os abençoem e não os amaldiçoem. Diante das suas ofensas recebidas. Afinal de contas, aqui no versículo 14, ele diz de gente que está perseguindo. Você pode dizer: minha mulher está me perseguindo, meu esposo está me perseguindo. Você está abençoando ele? Ou suas palavras são amaldiçoadoras? Aquilo que você cometeu de errado nisso, anote. É uma anotação somente sua e de Deus. Mas é o seu diário de confissão de 1 João capítulo 1, versículo 9. Depois, versículo 15. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Alegre-se com os que se alegram e choram. Você está sendo sensível para o momento da pessoa que lhe ofendeu? Você está se alegrando com as suas alegrias? Está sensível em perceber seus motivos de tristeza? E também está se entristecendo por uma pessoa? Ou, de repente, porque a pessoa se deu bem em alguma coisa, você tá triste porque ela está bem? E quem sabe ela quebrou a cara, você está, epa, Deus é bom. Será que você está falhando, invertendo o seu papel aqui? Se você está invertendo o seu papel, anote. É uma confissão. Versículo 16, ele diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Veja, você está falhando na sua humildade, a maneira com que você está se dirigindo à pessoa que, digamos assim, tira a sua paz. Você se dirige com humildade ou com soberba e com arrogância? Como quem dá ordem, como quem demanda? Você está agindo na condição de humildade? Quero olhar com vocês mais dois pontos. Versículos 17 e 19. O versículo 17 é suficiente para mim. Não retribuam a ninguém mal por mal. No versículo 19, amados, nunca procurem vingar-se. E aí depois ele vai dizer, por quê? Porque a vingança é prerrogativa divina. Você não pode se vingar. Nessa situação de tensão, você agiu de uma maneira retaliadora, ainda que sutil.
Ainda que a pessoa não possa afirmar que você foi retaliador e vingativo. Teve alguma ação de vingança? Você deixou de fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa disso? Ou você fez alguma coisa ruim por causa do que a pessoa causou contra você? Escreve. E a última pergunta que você deve fazer para Deus é, versículos 20 e 21. Eu tenho retribuído esse mal que a pessoa me faz com ações amorosas? Veja, versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Vamos imaginar aqui que vocês, esposas aqui, são as pessoas que fazem o almoço na sua casa, ou você, marido, que faz o almoço na sua casa, e de repente, numa situação de tensão, você fala assim, vai ficar sem comer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. E então ele diz ainda no versículo 20, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu vou falar sobre isso depois. Mas no 21 diz assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você tem que entender que dentro do plano que Deus tem para nós, o mal que é feito contra nós não pode ser retribuído, exceto com o bem. Mas se você está fazendo diferente disso, compõe a sua lista de confissão. Aqui eu agi errado. Eu paguei o mal com o mal. Isso está errado. É Deus quem define isso. Então, feita esse terceiro ponto, o meu objetivo com vocês é que vocês limpem o seu coração de culpa diante de Deus. Então, veja, no segundo ponto, você tomou uma decisão de perdoar. No terceiro ponto, você está limpando a sua consciência diante de Deus, o que é base para Deus abençoar e se manifestar na tua vida. Isso nos leva ao quarto ponto que eu quero considerar com vocês, é que humildemente você deve pedir perdão por aquilo que você fez de errado. Não, humildemente. Lembra do filho pródigo que chega para o pai e diz, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Tem coisas que a gente faz que está só na esfera nós e Deus. Mas tem coisas que a gente faz que está na esfera nossa com Deus e nossa com as pessoas à nossa volta. Então, se você identifica as faltas que você cometeu, não são aquelas que você pensou, não. Não vai pedir perdão pelo que você pensou. Pelo que você pensou foi só contra Deus, acerte com Ele. Agora, se você cometeu pecados contra outra pessoa, humildemente, por escrito, falado, não vá para discutir. Você pode até ouvir bobagem, mas você tem que chegar e dizer, olhando para o texto, eu identifico que eu tenho falhado com você aqui, 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 aqui. Não discuta o assunto que justificou chegar nesse estado. Só diga, eu gostaria que você me perdoasse pelo aquilo que eu fiz. Se a pessoa vai perdoar, não vai perdoar, isso é outro assunto. A sua parte é fazer seu pedido de perdão. E eu tenho certeza que ao fazer isso, você desequilibra a balança. Quando uma parte ofende, a outra ofende, a balança fica equilibrada. Mas quando uma das partes reconhece as suas culpas, ao tirar as culpas, a balança desequilibra. E eu garanto para vocês, a tendência numa situação dessa, se você tirou essa culpa do seu coração, é essa pessoa que não acertou nada, até ser mais hostil para com a pessoa que está aliviada, para ver se ela reage de uma maneira negativa e se equilibram as culpas.
Mas a manutenção dessa condição é que pode levar o outro ao arrependimento. Se você consegue voltar retalhando, etc. e tal, você restabelece a zona de conforto da falta de paz. Mas quando, ainda mesmo hostilizado, você se mantém firme, sendo o que Deus quer que você seja, fazendo o que você quer, que Deus quer que você faça, essa pessoa vai ter uma hora que ela vai chegar no arrependimento. É isso que significa colocar brasas vivas. Então aqui eu chego no quinto ponto. Além do pedido de perdão, esse é o jeito de você ajuntar brasas vivas. No mundo antigo, mais especificamente no Egito, dizem que quando uma pessoa cometia um crime que vinha a conhecimento a público, era comum aquela pessoa colocar uma vasilha de barro na cabeça. E nessa vasilha de barro tinha brasa. Aquilo não afetava em nada a sua cabeça. Mas aquilo era uma maneira concreta e gráfica de dizer o seguinte: se eu pudesse, eu queimaria da minha memória o que eu fiz. Colocar brasas na cabeça do outro é, portanto, dar a oportunidade do outro se arrepender. Não seria legal se a gente pudesse ver tantos políticos brasileiros colocando uma bacia com brasas na cabeça, dizendo, olha, me arrependo do que eu fiz? Mas como é que o arrependimento chega? Segundo esses versículos, o arrependimento chega quando você retribui o mal com o bem, a impiedade com justiça, a dureza com amor. Não é indo para a briga, mas é agindo da maneira correta. E isso abre para nós a sexta questão. Sexta, mas como tratar o problema gerador dos problemas? Veja, nós podemos pensar que o que gerou o problema foram certas circunstâncias, certas palavras. Talvez você não tenha registrado, vou lembrar o começo da minha aula. O problema não começa fora, começa dentro. Mas, efetivamente, aquilo se manifestou numa situação assim. Semanas atrás, um casal, um verdadeiro pé de guerra me procurou. E, na verdade, ele me procurou primeiro. Eu falei, sugiro que você converse com a sua esposa e venham os dois juntos para conversar comigo. Já era em tempo de pandemia, com todas as contribuições da pandemia de potencializar as crises que já existiam. E ele conversou com a esposa, então a partir daí eu estabeleci um contato com a esposa. Como essas mensagens de texto de WhatsApp não dá para medir, mas eu posso dizer para você, assim, a impressão que eu tenho é que ela tinha cerca de 50 perguntas que o marido deveria satisfazer, responder. Estava brava a situação. Então nós começamos esse processo que eu sugeri para vocês aqui. Identifica a culpa do outro. Leva diante do altar de Deus, sacrifica lá, perdoa. Agora, vamos lá, vamos identificar as tuas próprias culpas. Acerta um com o outro. E eles foram fazendo, passo a passo. Depois que cumpriu esses 5 passos, é que eu fui falar, vamos conversar sobre o que você acha que foi o problema que gerou essa situação. É o problema de administração das finanças de casa, é o problema de responsabilidade dentro de casa, um problema A, B, C, tem inúmeras possibilidades, que isso, lógico, eu não posso tratar aqui. Não temos tempo para isso. Mas foi com essas 5 questões tratadas anteriormente
que foi possível no caso desse casal, e qualquer um tratar o problema de fato como ele é. E eu vejo, nós estamos já na segunda semana tratando os problemas entre eles, e eu estou vendo, nós estamos ganhando muito terreno. Aquelas 40 ou 50 perguntas que ela fez no WhatsApp, ele pôde responder para ela 3 ou 4, e as outras, só sobrou uma que ele não sabia responder, eu sabia responder e eu dei na ocasião, as outras se diluíram no processo. Então, veja, aqui não é o jeito que se soluciona problemas. Dependendo, se vocês estiverem em solicitação, como é que se discute um problema e se trata um problema, a gente marca uma conexão para 1, 2, 3 coisas como tratar. Mas isso aqui é a base para tratar. Se não tratar isso aqui, se for conversar com mágoa no coração ainda, não vai tratar. Se for tratar sem você ter reconhecido os seus erros, não vai tratar. Só vai ser um virar uma lata de lixo na cabeça do outro e vice-versa. Mas quando você entende que o papel que Deus tem para você é distinto, você foi chamado para ser um bem-aventurado, você foi chamado para ser um manso e um pacificador, um sal e luz, que deve promover transformação. Você é um agente de transformação. E isso começa com você. Perguntas? Bom, não mesmo? Se vocês não têm perguntas, bom, vou destacar algumas coisas aqui. É um prazer ver nesse auditório aqui pessoas que eu não vejo há tanto tempo, e ainda não é nenhuma das reuniões até hoje eu tinha tido o privilégio de ter o Super-Homem participando com a gente. Então, comunico aqui minha apreciação pelo Super-Homem estar com a gente aqui, né? Além disso, eu acho que todos vocês têm a oportunidade de, se quiserem, a gente pode continuar conversando mais um pouquinho, caso você tenha perguntas na medida que as pessoas vão saindo da reunião. Não posso ficar muito porque eu tenho uma outra reunião às 20h30. Mas a gente pode avançar um pouquinho na conversa, né? E, como eu disse, vocês podem usar e solicitar por WhatsApp meu telefone, que é como segue aí. Então, nós podemos usar o WhatsApp como meio de comunicação mais... Eu sei que lá na página tinha disponibilizado meu e-mail, mas, sendo bem sincero, faz tempo que eu não olho para e-mail. Então, o material está disponível, e caso você queira fazer perguntas, como depois desse processo cuidar de um caso específico, estou à sua disposição. Se não tem mais perguntas, acho que a gente pode orar e orar por cada um aqui, pedir que Deus esteja nos abençoando. Cris Nunes, tem chance de você ligar seu microfone e orar para encerrar esse tempo? Você está me ouvindo? Bem. Tá. Posso só fazer uma perguntinha? Claro. Por exemplo, se eu fiz uma coisa de mal para uma pessoa e ela nem está sabendo, e eu tratei isso com Deus, pedi perdão e tudo mais, está valendo? Ou eu tenho que chegar para a pessoa e pedir perdão, sendo que ela nem soube o que eu estou fazendo, o que eu fiz? Você pode ser mais específico ou não? Não, às vezes, por exemplo, assim, se eu falei alguma coisa de alguém que não foi, que eu não deveria ter falado.
Mas isso sugiro. isso não chegou a prejudicá-la, entendeu? Mas foi um pecado de falar, entendeu? Eu acho que nesse caso, Eu trato Você com deveria- Deus, né? você deveria acertar com Deus e com a pessoa para quem você falou que não devia ter falado. Uhum. Você pode voltar à pessoa e dizer, olha, eu agi de uma maneira imprópria, falei o que é impróprio, eu já acertei com Deus e queria limpar isso com você também. Uhum. Entendi. Tá bom. Tá bom? Então, vamos orar. Vamos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse tempo precioso que nós tivemos agora aqui, para tratar de um assunto tão importante, Pai, que pode nos contaminar de uma maneira que a gente perde totalmente a comunhão com o Senhor. Quero te pedir que cada um de nós aqui nessa sala de reunião agora possa estar sondando o seu coração e levantando questões, Deus, nas quais nós te ofendemos, Pai, e que a gente possa tratar isso. Obrigada pela vida do Fernando e de todos os pastores, Deus, que o Senhor os continue usando na vida da tua igreja, Pai, e que a gente possa fazer a nossa parte, Senhor. Honrando e glorificando o teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.